Então, em relação à seleção de exercícios na musculação, a gente deve pensar em alguns critérios antes de selecionar ou escolher os exercícios. Então, em relação à seleção de exercícios na musculação, a gente deve levar em consideração alguns critérios antes de fazer a escolha ou a seleção desses exercícios. Então, um dos primeiros critérios é entender sobre a característica anatômica do músculo em questão. É um músculo que, por exemplo, apresenta as suas fibras musculares em somente uma direção, ou é um músculo que apresenta diferentes direções de fibras, como, por exemplo, o peitoral maior. É um músculo que realiza somente um movimento articular, ou é um músculo que realiza vários movimentos articulares. Então, por exemplo, o músculo que só faz a flexão do cotovelo, por exemplo, ou é um músculo que tem uma ação, mais completa na articulação do ombro, por exemplo. Em relação também à amplitude de movimento do exercício e a relação comprimento-tensão do músculo, e é um fator importante, porque existem exercícios que vão colocar o seu músculo numa posição mais encurtada e existem outros exercícios que vão colocar o músculo numa posição mais alongada. Ou até mesmo durante a execução, você pode ter exercícios que vão fazer com que esse músculo atinja um comprimento maior, expondo a esse músculo a uma sobrecarga mecânica maior nesse posicionamento, e outros exercícios que não vão, às vezes, chegar nessa amplitude de movimento e nem nessa extensibilidade muscular. Tá? Então, o que a gente deve pensar, para contemplar ao máximo o músculo em questão e selecionar o melhor ou os melhores exercícios para esse músculo? Entender, como eu disse, se esse músculo realiza mais de um movimento articular, então entender sobre os planos e eixos de movimento, saber quais são os movimentos articulares que esse músculo realiza, e a partir daí você vai selecionar pelo menos um exercício para cada movimento articular, entender sobre essa questão da amplitude de movimento do exercício, para saber se o seu músculo está tendo variações de comprimento, e obviamente é importante expor esse músculo também a comprimentos maiores, e entender sobre as variações de vetor. Tá? Então, entendendo teoricamente sobre os movimentos articulares e planos e eixos, você já consegue oferecer vetores também diferentes. Então, principalmente se for um músculo que tenha fibras em diferentes direções e que realizem movimentos articulares distintos, a variação de vetor é extremamente importante. Nessa aula aqui eu vou falar com vocês mais especificamente sobre o latíssimo do dorso. Eu vou dar alguns exemplos de exercícios para a gente selecionar, que a gente contempla tudo que eu falei anteriormente para vocês. Então, por exemplo, o latíssimo do dorso, ele realiza a extensão do ombro, ele realiza a adução do ombro, ele também realiza a rotação medial do ombro, ou seja, é um músculo que realiza diferentes movimentos articulares. Para questões do latíssimo do dorso, principalmente questões estéticas e hipertrofia muscular, a gente vai pensar mais, por exemplo, na extensão do ombro e na adução do ombro. Então, o primeiro exercício, extremamente comum nas academias, a puxada pela frente, pegada aberta. Então, a gente vê, por exemplo, qual é o plano e eixo que esse movimento ocorre. Por exemplo, plano frontal, o movimento de adução horizontal do ombro, adução do ombro, tá? Flexão do cotovelo. Então, é um exercício multiarticular. E a gente vê como que o grande dorsal, o latíssimo do dorso, termina em alongamento ao final do exercício. Outro exercício, a remada sentada, por exemplo, no cabo. E a gente já vê que o vetor de força modifica. Agora é um vetor mais na horizontal. Então tem a fase concêntrica, quando tem essa extensão do ombro. E aí você vê o vetor de força. E o terceiro exercício, o pull down no cabo, só que utilizando o vetor mais diagonal. Então é outro também vetor de força. E quando a gente pensa nos três exercícios que a gente analisou aqui, a gente vê que são três exercícios com vetores de força diferentes. Tá? Então a gente tem planos e eixos diferentes e vetores de força também diferentes. E dessa forma a gente consegue contemplar ao máximo o grupo muscular ou músculo em questão.